Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cecília Santos e vou continuar trabalhando com vocês alguns conceitos de direito do trabalho relativos aí à relação de emprego. Sempre com esse olhar mais crítico, trazendo aí as últimas reflexões a respeito dos conceitos que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar hoje de duração da jornada de trabalho, o que que é a jornada de trabalho, como que é feito o registro, o que que são os períodos de descanso, os intervalos, quais são as características do trabalho noturno, do trabalho extraordinário, sistema de compensação de horas e vamos falar um pouco de salário e das suas garantias, tá? Com relação à duração da jornada, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade é de 8 horas, desde que não seja fixado um outro limite, né? Não serão descontadas nem computadas como jornadas extraordinárias. O registro do ponto não excedentes a 5 minutos no começo e 5 minutos depois. Então, quer dizer assim, se você entrar 5 minutos antes, não vai ser compensado como hora extra. Se você entrar 5 minutos depois, também não vai ser considerado atraso, desde que isso não ultrapasse 10 minutos diários, tá? O tempo dispendido pelo empregado, desde a sua residência até a sua efetiva ocupação no posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por outro meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, como tempo de disposição do empregador. Isso porque, gente, antigamente tinha na legislação e na jurisprudência a figura da hora in itinere, que era a hora quando o empregador fornecia o transporte, a hora que o empregado estava dentro do ônibus, se locomovendo, às vezes a longa distância, para uma empresa que fosse mais longe, era considerado como jornada de trabalho e já contava, né, na jornada daquele empregado. Isso foi uma construção, né, um ganho de direitos, porque às vezes as empresas são muito longe e você leva 2, 3 horas para chegar, 2, 3 horas para voltar. Isso era considerado como jornada e agora não é mais, tá? Depois isso aqui já é dispositivo novo trazido pela reforma trabalhista, né, que diminuiu aí direitos do trabalhador. Agora, falando um pouco das horas extras, né? O que que são as horas extras? A gente viu que pode trabalhar até 8 horas diárias, né? 44 semanais, aí normalmente fica por sábado, as outras quatro. Mas o que que seria a hora extra? Seriam as horas posteriores à oitava jornada, à oitava hora, né? Dentro da jornada. E quando você faz as horas extras, você recebe uma remuneração suplementar, recebe a hora mais 50%. Por que isso? Porque se considera que o trabalhador já está cansado, já está exausto, já se dedicou durante 8 horas ao trabalho, então, para ele fazer aquela jornada extra superior, né, usar aquela força extra, ele precisaria receber aí um acréscimo, é por isso que é pago dessa forma. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário por força de acordo com a convenção coletiva, o excesso de horas de um dia for compensado na jornada seguinte, de maneira que não exceda o período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias, entendeu? Então, seriam bancos de horas. Eu vou fazer 10 horas hoje, mas lá na frente eu vou fazer só 6. Ou então, vou fazer 10 horas hoje, durante 8 dias, para tirar uma folga inteira, né? Então, essa é a ideia do banco de horas. Nesse caso, não paga os 50%, né? Só faz a compensação de horas, aí tem o limite de um ano, dentro de um ano as horas têm que e não pode ultrapassar 2 horas diárias, que é o limite que a gente considera como o tempo máximo que se pode fazer horas extras, né? A gente vai ver mais para frente que existem outros tipos de jornada que ultrapassam as 10 horas, mas elas têm benefícios, né? Na hipótese da rescisão de contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação da hora extra nesse banco de horas, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, tá? O banco de horas também poderá ser pactuado por acordo individual, desde que a compensação se dê em 6 meses, né? Aquele primeiro banco de horas que pode fazer a compensação em até um ano é o banco de horas que é feito por meio do sindicato, acordo, convenção coletiva, mas o empregado que não seja nem do sindicato, ele também pode aderir ao banco de horas agora, desde que essa compensação aconteça dentro de 6 meses. Regime parcial é um outro tipo de contrato de trabalho que você não precisa contratar as 44 horas. Você pode, e é um caso de salário que pode se receber menos que o salário mínimo, né? São poucos os casos em que um contrato formal de trabalho aceita o pagamento a menor do que um salário mínimo. Esse contrato jornada a tempo parcial, em que, por exemplo, eu não tenho necessidade de ter um empregado 8 horas por dia na minha empresa, só preciso dele 4.
E aí eu faço um contrato de tempo parcial, assino a carteira, tudo certinho, com 4 horas diárias, e ele vai receber menos de um salário mínimo, mas vai ter todas as outras proteções. É o que a gente chama de regime de tempo parcial, ser estabelecido em número inferior a 26, o limite que eles dão é de 26 horas semanais, e horas suplementares essas que serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais, ou seja, você contratado por tempo parcial, você não deveria poder fazer horas extras. Antigamente, quem era contratado por tempo parcial não podia fazer horas extras. Agora, com a legislação nova, já pode fazer as horas extras. Ó, para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifesta da empresa, né, por meio da negociação coletiva. É, Agora vamos tratar de outra modalidade de trabalho. Aliás, a gente vai tratar aqui dos trabalhadores que são excluídos do regime de jornada, que não vão ter direito a essas 8 horas, né, que a gente falou. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de jornada de trabalho, e essa condição tem que ser anotada na carteira, são pessoas que trabalham viajando, trabalham, enfim, tem que ser uma condição, tem que ser uma exceção e anotada na carteira de trabalho. Gerentes e cargo em comissão são pessoas que se considera que elas estão excluídas do capítulo da jornada porque elas têm carga em comissão, elas ganham mais, elas são chefes, então elas poderiam, em tese, fazer mais horas extras. Mas não é qualquer cargo de chefia, você não pode mascarar um gerente que não tem cargo de chefia efetiva, é só um chefinho de uma loja, a condição de um gerente que é excluído da jornada. Os gerentes que são excluídos da jornada são os que realmente são chefes de departamento, diretores, são altos cargos. Não é o chefe da drogaria da esquina, né? Porque ele se remete a um gerente. Então, esse artigo, ele é muito grave, porque ele está tirando pessoas da jornada mínima. Então, ele não pode ser utilizado de forma banal, né? Tem que realmente ser aqueles que se enquadram na exceção. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou por tarefa. Quem presta serviço por produção ou tarefa tem metas, aí ele não precisaria, em tese, cumprir a jornada de trabalho. E o teletrabalho depende, né? Se não tiver outra forma, normalmente quem trabalha em teletrabalho, ele acaba tendo a sua avaliação feita por metas. E aí ele está, de certa forma, excluído, mas algumas empresas controlam, sim, o horário do trabalhador em teletrabalho, desde que haja ali no computador essa possibilidade, né, de você medir se a pessoa está interagindo com a tela, enfim, existem mecanismos até para isso. E aqui ele menciona também que esse cargo de gerente que fica excluído da jornada de trabalho, ele precisa receber um adicional, né, uma gratificação de função de até 40% do salário. Então, até para compensar o fato dele não poder fazer, não receber pelas horas, não receber pelas horas extras, mas está excluído do capítulo da jornada. Aqui a gente vai falar da jornada de 12 por 36, é aquela exceção que eu falei, que a legislação estabelece 8 horas como horário máximo de trabalho por um dia, estabelece já como exceção que se possa fazer 10 horas de horas, 2 horas extras, chegando essa jornada até 10 horas. Esse é o limite máximo da legislação para o trabalho de uma pessoa, mas existe um outro tipo de jornada que pode trabalhar até 12 horas, que é a 12 por 36, que a pessoa trabalha 12 horas, mas ela vai folgar um dia e meio. Então, ela tem esse benefício. O corpo dela se cansa muito, mas ela vai ter um dia e meio para descansar, como se fosse um trabalho, uma folga, um trabalho, uma folga, né? Então, essa é a vantagem da jornada de 12 por 36. E ela tem que ser estabelecida também por acordo, ela tem que ser registrada, enfim, tem uma série de formalidades que precisam ser observadas para estabelecer a jornada de 12 por 36. Aí, nas atividades insalubres, que são atividades que o trabalhador está correndo mais risco. Aí você imagina que você está sendo exposto a um risco para trabalhar. E se você passa mais horas exposto a esse risco, então é mais perigoso. E aí, por isso que tem uma legislação específica, que você tem que ter autorização, né, nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes nos quadros da CLT, ou que neles venham a ser incluídas
Qualquer prorrogação só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene e trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e verificação de métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais ou municipais. Quer dizer que, em atividades insalubres, que o trabalhador já está exposto, para que haja prorrogação de horas, tem que ter autorização. Aqui, outra situação que pode se exigir a jornada para além das 10 horas, que é quando houver necessidade imperiosa. Ah, pegou fogo, mas isso, veja, é coisa assim, exceção, da exceção, motivo de força maior, teve uma tempestade, aconteceu, sei lá, que um caos, e aí você poderia estender essa jornada, mas veja que são sempre casos assim excepcionais. Por quê? Por que que não pode ser ordinário uma extensão de jornada muito longa? Porque vai, né, o trabalhador fica exausto, tem mais risco de se acidentar, tem mais risco de desempenhar mal a atividade. Então, por isso que é muito protegida a jornada de trabalho, porque ela está intimamente ligada à saúde do trabalhador. É aí que aqui a gente vai falar dos intervalos, que entre duas jornadas de trabalho tem que ter pelo menos 11 horas de intervalo. Eu saio hoje e venho para casa. Da hora que eu sair da empresa até a hora que eu pego de novo, tem que ter 11 horas para o meu repouso. Então, esse é o chamado intervalo interjornadas, entre jornadas, né? Aí tem o trabalho, o intervalo dentro da jornada é de 1 a 2 horas, né? Dentro dessa jornada de 8 horas. E aos domingos será assegurado todo empregado descanso de 24 horas por semana, no qual, salvo motivo de conveniência pública, necessidade imperiosa deve coincidir com o domingo. Então, a regra é que o repouso semanal remunerado aconteça no domingo. Mas a gente sabe, né, que convenções coletivas, esse repouso pode ser escalonado para que aconteça algumas outras vezes no mês, ou em outras datas da semana, mais de 3 em 3 semanas tem que acontecer o domingo. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento mensalmente organizada e constada em quadro para fiscalização, ou seja, tem que garantir que pelo menos um domingo por mês esse empregado possa estar em casa com a família, né? Aí aqui é a questão do intervalo intra-jornada, dentro da jornada, que qualquer trabalho contínuo por mais de 6 horas, e até 6 horas, de 4 a 6 horas, tem direito de 15 minutos de intervalo. A gente vai ver já já. Agora, a partir de 6 horas, o empregado tem direito a, no mínimo, 1 hora, salvo acordo escrito em contrário, e não poderá exceder 2 horas. Então, o mínimo é de uma, o máximo é de duas. Ah, pode ter acordo para ser menos de 1 hora? Agora pode, acordo escrito, né? Dependendo da atividade, o empregado pode gozar de menos, mas tem alguns requisitos também. Não excedendo 6 horas de trabalho, será obrigatório intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4. Então, menos de 4 horas, eu tenho um contrato de tempo parcial, eu só trabalho 3 horas por dia, não tem intervalo. Até 4 horas não tem intervalo. De 4 às 6 tem intervalo de 15 minutos. A partir de 6 horas de trabalho tem que ter um intervalo de 1 hora a 2 horas no máximo, sendo que essa 1 hora pode ser diminuído para acordo escrito ou, né, contrato. Os intervalos de descanso não serão computados na jornada de trabalho. E quando não paga o intervalo, quando não paga, não, quando não dá ao trabalhador esse intervalo para que ele possa se alimentar com calma, o empregador ele paga esse intervalo inteiro no valor de 50%, como se fosse uma hora extra, tá? Porque a legislação escolhe, né, proteger o momento da alimentação do trabalhador, o momento do descanso no meio da jornada, até para que haja ali, além da recuperação física, né, e alimentar, um pouco de tranquilidade para o trabalhador poder voltar e finalizar a jornada. Então, é tudo pensado de forma que o trabalhador tem algum bem-estar, né? Então, quando o empregador nega esse direito da refeição, esse 1 hora de intervalo, ele vai ser sancionado com um pagamento de 1 hora extra, né, com 50%. Agora a gente vai falar do trabalho noturno. Trabalho noturno. A partir das 22 horas é a hora noturna. A hora noturna tem duas características. A primeira delas, ela é paga com 20% a mais, como se fosse, né, a mesma coisa da hora extra, só que a hora extra é 50% e a hora noturna é 20%. E a hora noturna tem uma outra característica muito interessante. Ela só dura, é uma abstração, ela dura 52 minutos e 30 segundos. Ela não dura 1 hora inteira.
porque se considera que é um trabalho muito cansativo, é a mesma justificativa que eu estava falando antes, é um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo para o trabalhador, porque imaginar que está todo mundo dormindo e ele está trabalhando de noite, o risco de acidente é muito alto, então por isso é que essa hora é reduzida, você vê, então ele, no final das contas ele vai trabalhar uma jornada de 8 horas, mas ele só vai trabalhar 7, porque com a hora de 52 minutos ele vai ter uma hora a mais de bônus além de receber as horas com os 20% de acréscimo por conta desse sacrifício físico que é trabalhar à noite, entendeu? Então, por isso que o legislador ele traz esses benefícios. Aí, nos horários mistos, assim entendidos como aqueles que uma parte é no período diurno, uma parte no período noturno, aplica-se as horas de trabalho noturno, o disposto nesse parágrafo, entendeu? Então, é isso. O horário de trabalho será registrado pelos empregados. Para estabelecimentos com mais de 20 empregados, tem que ter o ponto, né? Anotar manualmente ou ter o ponto eletrônico biométrico, de preferência. Mas só a partir de 20 trabalhadores, que essa anotação ela é obrigatória. Mas pode fazer, né? Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará no registro manual mecânico eletrônico em seu poder. Fica permitida a utilização de registro ponto por exceção, a jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito. O ponto por exceção é quando você só registra as horas extras. Por exemplo, se eu fizer minha jornada normal, eu não registro nada. E aí, no dia que eu fiz a hora extra, mas isso aqui é uma coisa que é muito controversa, também entrou com a reforma trabalhista, porque a gente não considerava o ponto por exceção, porque justamente precisa ser, pelo princípio da primazia da realidade, o registro de ponto ele precisa espelhar aquilo que efetivamente é feito pelo trabalhador, aquilo que é efetivamente registrado pelo trabalhador enquanto jornada, né? Então, esse ponto por exceção, ele deixa a pessoa no escuro. Então, nunca foi permitido, mas agora com a reforma trabalhista é. Agora a gente vai, por fim, né, já finalizando a nossa aula, tratar um pouco do que é o salário, de onde é que isso saiu, né? Como que se considera a questão do salário mínimo, né? É o salário mínimo, em tese, bem em tese, é que o trabalhador necessita para viver com dignidade. É a contraprestação mínima devida e paga né, é um limite, né, estabelecido pelo governo, e nenhum empregador que assalare seu trabalhador pode pagar, eu vou te contratar com relação de emprego te pagando menos de um salário mínimo, é proibido, a não ser naquele caso que a gente viu, que é o trabalho parcial, por tempo parcial, então que eu tenho uma jornada menor do que as 44 horas semanais, eu poderia contratar recebendo menos. Mas você vê que é sempre proporcional. Sempre proporcional. Tem a hora do salário mínimo. Toda hora, todo ano você calcula o salário mínimo, você calcula o valor da hora, considerando aquele salário mínimo que o governo estipulou. E aquilo ali nunca vai poder, não tem nenhuma opção dentro da legislação que a pessoa possa receber menos que uma hora do salário mínimo, né? Ele pode não receber o salário mínimo inteiro por conta de trabalhar poucas horas, mas a hora dele vai ser sempre em cima desse valor, né? Quando o salário como que o salário mínimo é composto, né? As pessoas tiveram essa ideia, né? Eles fazem uma fórmula em que supostamente o salário mínimo seria a soma das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transportes, necessária à vida de um trabalhador adulto, né? Então, é essa a fórmula que eles integram aí, que eles utilizam para poder estabelecer qual é o valor do salário mínimo. E aí, finalizamos aqui, né? Falando mais uma vez, só para relembrar a questão do princípio da redutibilidade salarial, que a gente falou na primeira aula, e todos os outros princípios que a gente elencou ao longo das aulas, né? A gente pôde ver exemplos tanto dos princípios sendo cumpridos, né, como na legislação que ainda protege o salário mínimo, como dos princípios sendo descumpridos com legislações novas que vão chegando aqui em desfavor do trabalhador e em conflito direto com os princípios do direito do trabalho. Mas, como eu falei na primeira aula, né, o direito do trabalho,
ele é decorrente de fatos históricos, de fatos políticos, e a gente viveu esses momentos em que esse tipo de legislação foi, né, teve força para entrar no nosso ordenamento, mas da mesma forma que os direitos foram conquistados no passado e passamos por momentos em que os direitos são perdidos, eles também podem ser reconquistados, né, por meio da organização, da reflexão dos trabalhadores, da organização e da capacidade aí de se reorganizar e de lutar novamente por direitos, né? Então, a história está sendo feita, o direito está sendo feito em constante mutação, e aí seguimos nessa luta, sempre por direitos sociais, por ampliação de igualdade, e eu desejo a vocês um bom concurso, espero que as aulas tenham ajudado, oriento que continuem atentos à legislação, leiam bastante, se apropriem da legislação e boa sorte a todos.